Maravilha. Estamos ao vivo, tá bom, pessoal? Vamos esperar aí vocês chegarem, né? A gente vai aguardar um pouquinho para vocês estarem aí. E a gente não vai começar a live ainda, faltam 2 minutos para 8 horas. Então, só vamos esperar vocês estarem aqui. Tá? E é isso, estamos bem animados para mais uma live aqui do... né? Essa não é da Liga, essa é do Você Falhou Podcast. É um quadro novo aqui que a gente está tendo no canal, sempre trazendo pessoas que falam a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal com o Leandro. Obviamente vamos falar do universo geek aí, né? Se eu fosse um assaltante, a única coisa que eu ia querer levar da casa do Leandro são as action figures dele ali. Eu ia levar tudo. Não ia querer saber de dinheiro, nada. Só as action figures dele ali. Vai ser legal, vai ser legal. Você tá animado, Leandro? Pra caramba, meu. Muito animado, muito animado. Perfeito, show de bola. E é isso aí, né? 19h59. Você que tá chegando aí, já manda algum comentário, alguma coisa, né? Cadu Céu, boa noite. Ô, Cadu, deixa eu falar uma coisa, já que você tá aí. Boa noite para você também. Eu vi a sua mensagem, tá? Lá no... Em algum dos meus vídeos, eu vi lá o seu comentário. Mas, homem, aquele celular ali é só para aquilo ali mesmo. Não se preocupe, eu fico muito grato. Ele falou, não, pô, daí nesse celular aí que você mostra os vídeos, que eu vou dar um trato. Pô, agradecido demais, cara, show de bola. Mas é só para aquilo ali mesmo, sabe? O ideal, talvez no futuro, é eu pegar um computador e colocar atrás, né, para eu poder reagir quando eu quiser fazer algum vídeo, porque eu poderia colocar os vídeos na tela, só que tem aquela questão de direitos autorais, tudo, e às vezes derrubam seus vídeos, sabe? Então, por isso que eu boto ali ou no celularzinho e, realmente, no computador, que é melhor. Isso aí, Cadu, tamo junto. A Yara Cristina já mandando boa noite pro Leandro. Falou que seu cenário é da hora. Isso aí. Perfeito. 8 horas, né? Vamos começando aqui já. Obviamente, como não poderia ser de outra maneira, boa noite, Maria. Tamo junto, né? E meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Hoje essa live muito legal com o Leandro. Leandro, eu já vou começar com a pergunta, mas não engatem muita coisa não, eu quero já fazer a introdução de você. Como é que se pronuncia o seu sobrenome? Então, na verdade, você pode falar como Lestat, né, ou Lestat. Na verdade, em francês você falaria Lestat. Em inglês você fala Lestat. Ou em português a gente fala Lestat mesmo. Entendi. É mais fácil, né? Mas na verdade não é meu sobrenome isso daí. Ah, tem os mistérios aí, o cara. Além do universo geek, ele tem os mistérios. Não, então vamos deixar para lá. Vamos deixar para depois, mas show de bola. Pessoal, quem está aqui, já compartilhe o link dessa live em outros grupos, tá bom? Então pega o link aí, joga em grupo da igreja, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, fala que você está assistindo essa live. Nós não vamos sair daqui tão cedo, tá bom? Então fique tranquilo. E vai ser muito bom, tá? Tô bem animado aí. E perfeito. Adriano, ó, tô com o Adriano na cabeça, que a gente tava falando do Adriano de Firme Alicerce, que você teve a live, né? Mas, Leandro, antes da gente falar um pouco mais do seu sobrenome aí, do seu segredo, você é converso, né? Você se converteu à igreja ou nasceu no convênio? Conta aí pra gente. Então, eu sou converso, na verdade. Eu conheci a igreja quando eu tinha 14 anos, e isso foi muito bom por eu ter conhecido a igreja nessa época. Um amigo meu me apresentou os missionários, e na verdade foi bem engraçado, porque eu nunca tinha tido algum tipo de fascinação pelo evangelho ou por alguma outra igreja, e de repente, quando esse meu amigo me apresentou os missionários, eu levei os missionários lá em casa, minha mãe ficou assustada e tudo mais, e o que esses caras estão fazendo aqui?
estão querendo fazer lavagem cerebral em você, né? E meio que isso. Mas depois eu acabei convencendo minha mãe a aceitar as mensagens dos missionários e tudo mais, e começou todo o processo ali. Mas eu, na verdade, fui a primeira pessoa ali a conhecer o evangelho. Depois minha mãe acabou se batizando, meu sobrinho, minha sobrinha, então começou por ali. Mas foi por causa desse meu amigo que me apresentou os missionários, assim, por nada, a gente estava brincando na rua, não lembro nem o que a gente estava fazendo, acho que estava jogando bets, não sei se você conhece esse jogo, o pessoal chama de taco também. Ah, tá, esse eu conheço. A gente estava jogando isso e de repente os missionários passaram, foram falar com ele, aí ele pegou, me apresentou e depois eu convidei os missionários para irem lá em casa. Até lembro o nome deles, era o Martinez e Maurício. A gente não esquece, né? Incrível. Não esquece, não tem jeito, né? Isso foi em 92 que aconteceu. Caramba, que legal, que show. Pessoal mandando boa noite aí. Boa noite, Maria. Boa noite, Wanda. Boa Jefferson, noite. boa noite. Tamo junto. Bom, então, já como você falou aí, né? Qual é o mistério que tem no seu nome? Não é o seu sobrenome esse? Conta aí pra gente a respeito disso. Fiquei curioso. Então, meu nome, na verdade, é Leandro Lima, né? Leandro Luiz de Lima. Mas o que acontece? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu queria ser ator. Então, meu grande sonho era trabalhar como ator, começar a trabalhar em, não sei, novela, na época, etc. Eu vim para cá com 17 anos. Aí eu pensei, poxa, eu preciso de um sobrenome artístico. Aí eu gostava muito na época de Entrevista com o Vampiro, né? E lá tem um personagem chamado Lestat. Aí eu peguei, poxa, esse nome eu acho que combina com o Leandro aí. Então, peguei lá o Leandro e juntei com o Lestat, acabou sendo meu sobrenome artístico. E desde lá eu tenho utilizado, então. Meu e-mail é com Lestat, então tudo acabou sendo com o Lestat ali. Ficou assim. Que legal, que legal. Vocês veem que já tem um mistério no ar aí, né? Ó, essa live vai ser muito legal, compartilhe. Você vê ali que ele tem um universo geek atrás dele ali, né? Cheio dos heróis, tem uma identidade secreta. Aí você viu só, né? Ou escutou bem. Então, vai ser bem E legal agora essa já não live. é mais secreta, né? Já não é mais secreta, se revelou, né? Ai, ai. Pois é. E Leandro, assim, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, antes da gente desenvolver aqui bem a live, tudo. E pessoal, se vocês quiserem saber uma coisa, mandem pergunta, tá? Mas como era o Leandro, o pequeno Leandrinho, quando era criança? Né? Como ele era? Conta pra gente. Olha, eu, na verdade, até a adolescência eu fui muito tímido. Tímido demais. Então, assim, eu não me via conversando com pessoas, eu não me via dando uma aula, por exemplo. Eu nunca imaginava que eu iria fazer uma coisa relacionada com aulas, por exemplo. E por causa dessa timidez que eu tinha, né? E aí, eu acho que, assim, como que descreveria Leandro pequeno? Era isso, eu era uma pessoa muito tímida que não conversava com as pessoas, eu tinha vergonha de chegar e conversar com as pessoas e tudo mais. E esse problema, na verdade, eu comecei a quebrar na adolescência, porque eu fui trabalhar no McDonald's e eu falo para a galera que o McDonald's me ajudou bastante nisso, porque me ajudou a quebrar esse paradigma de ser tímido, né, de Tinha que começar a falar, falar né? com as pessoas. Eu tinha que falar, né? Tinha uma situação que você tem que oferecer os produtos para a galera, né? Eles chamavam de você de passarinho, né? Então você tinha que ficar com a prancheta, aquela coisa toda. Pô, eu comecei a gostar daquela área pra caramba, então comecei a ser elogiado pelos clientes, etc. Então, de repente começou ali. Mas assim, antes disso, era timidez acima de tudo. Nossa, para qualquer coisa. Entendi. Mas era um pequeno Leandro que era tímido e aprontava ou não? Era um tímido Não, não. sossegado, que Eu era o não dava anjinho. trabalho. Era um anjinho. Eu Isso é nunca dei bom. trabalho para minha mãe, na verdade. Então, assim, nessa parte, nem na adolescência, nem quando eu era criança, eu nunca dei trabalho. Então, eu fui Caramba. bem Pô, calminho. todo mundo que a gente conversa aqui no canal, né, no Você Falhou
podcast, todo mundo é comportado, todo mundo é... Eu tô começando a me sentir diferente. O cara é um atentado virado. Eu E sou queria eu, ter acho que sido assim, meu. Eu queria ter sido dessa forma, mas não foi, não rolou. não foi, né? Cara, cada coisa que eu fazia, você não tem ideia. Aí, tá, perfeito. Você falou que até a sua adolescência, mais ou menos, você era tímido. Então, durante toda a sua adolescência, você foi tímido? Como é que foi isso aí? Foi Assim, eu desse costumo jeito? falar que é dividido de 14 anos para baixo e 14 anos para depois. Porque depois, Isso. na Conta verdade, pra gente, então, depois dos 14. porque depois que eu entrei na igreja, na verdade, eu comecei, assim, por isso que eu falo que foi muito bom na época ter entrado com 14 anos, né? Foi meu primeiro ano de seminário, então eu entrei logo de cara no seminário, já comecei a me enturmar com os jovens na igreja, e eu participava de muitos bailes, então eu adorava os bailes da igreja, dava muito palpite em música, etc. E isso me ajudou a quebrar a timidez também, né? Então, eu diria que depois de 14 anos, eu acho que essa timidez começou a se perder um pouquinho, né? Na própria igreja mesmo, eu tinha chances, às vezes, eu lembro que a professora da escola dominical, às vezes, gostava de chamar os jovens para poder dar uma parte da aula, né? E eu lembro que eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu fiz isso. A minha primeira vez, assim, eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? Né? Fiquei petrificado ali, mas foram coisas assim que eu fui quebrando, né? Até na época que eu fui para missão, né? Não sei se já pode contar. Claro, não, pode ser. Você pode falar o que você quiser. Vai tranquilo. Qualquer coisa a gente volta também. Mas eu acho que a melhor época, na verdade, para eu poder ter quebrado qualquer tipo de timidez ou qualquer problema que eu tinha de relacionamento em falar com pessoas foi na época da missão. Então, quando eu cheguei na missão, questão de fazer contatos, eu adorava fazer isso, né? Então, é por isso que eu falo, tem como eu posso dizer, um muro antes e depois dessa época, porque foi totalmente diferente. Na missão que eu aprendi da aula, né? Na missão que aperfeiçoei o inglês, então foi um período que me ajudou não somente na parte espiritual, mas em toda a parte para poder me ajudar depois. Então foi ótimo isso. Sem dúvidas. Eu acho que a igreja, a princípio, ela já ajuda bastante, né? Você nessa questão de dar aulas, de você ter que falar em público. Mas a missão, sem dúvidas, ela te forja, né? Você fica forjado ali pela missão. Porque você tem que fazer contato o tempo inteiro, você tem que falar com pessoas. Então, Imagina, por exemplo, é lá a gente incrível, né? tinha a cultura de. Eu não sei se na tua época tinha isso, né? Mas lá a gente tinha a cultura, às vezes, de levantar dentro do ônibus para poder fazer contato geral. Tinha. E pessoal, detalhe, o Leandro estava falando, ele serviu na mesma missão que eu, né? Eu servi na mesma missão que ele, né? Porque ele é mais velho. Missão Brasil Florianópolis. E sério que na sua época tinha isso de levantar no ônibus e fazer contato? Na minha tinha também. Tinha. Nossa, e Você chegou a isso, fazer? na verdade, eu cheguei a fazer algumas vezes, mas isso, na verdade, eu tinha muita vergonha. Era Cruz credo. terrível, era terrível. Mas depois foi melhorando. Mas realmente, durante a missão você aprende muita coisa, meu. Eu aprendi a lidar com pessoas, qualquer tipo de pessoa, a conversar com pessoas, né? Essa questão de você conversar olho a olho, né? Olho no olho. Então, são coisas. Sempre que eu falo, eu tenho a chance de conversar com os jovens, né? E mostrar para eles. É que eu falo, além da parte espiritual, o que você vai aprender também durante a missão. Então, você aprende a vencer desafios, você aprende a lidar com pessoas, você aprende a, a dar aula, ministrar aula, você aprende a vencer os desafios, dificuldades que você tem. E tudo de uma forma melhor ainda, né? Porque a gente tem esse contato especial com o Pai Celestial o tempo todo. Muito mais frequente do que na nossa vida normal quando a gente volta, né? Mas são 24 horas por dia que a gente está com esse tipo de contato. Então,
é um lado espiritual que você tem muito mais, como eu posso dizer, Ele é mais trabalhado, né? mais Energizado. trabalhado, energizado, mais trabalhado, e consequentemente isso te ajuda em outras partes, né? Você acaba tendo inspiração do Espírito para fazer muitas coisas, e isso realmente nos ajuda para a vida toda, não é somente durante aqueles 2 anos. Que legal. Eu tive um... Cara, essa foi uma história lendária na missão. Isso ficou marcado para sempre. Bem nesse estilo de levantar no ônibus e falar com as pessoas, né? Eu cheguei a fazer esse tipo de contato também. Cara, você sente ali aquela tensão, é único fazer isso aí, esse tipo de contato. Mas eu tive um companheiro, né? Ele não era meu companheiro nesse período, mas ele ficou conhecido como Gama Olamanita na missão. Aí, se ele Nossa. estiver assistindo, ele vai dar risada. Aí, por que será, né? Então, quem conhece bem o livro de Mórmon lembra da história do Samuel Lamanita, né? Aham. Ele subiu na muralha e começou a pregar para todo mundo. Caramba. E esse elder, ele subiu numa praça e começou a compartilhar o evangelho com todo mundo ali. E, é claro, não era um modus operandi sempre, né, de todo mundo. Mas, às vezes, a missão tem dessas coisas. Eu lembro de um treinamento também e a gente fez algo nesse sentido, né? Tinha uma área lá, a gente fez a reunião de zona, e aí todo mundo ia para um ponto mais alto e falava e tal, que era para ajudar o missionário a se soltar, tudo, né? A missão tem dessas coisas, é muito legal. E, curioso, ele ficou conhecido como Gamo Lamanita, nunca mais. Ele perdeu esse título, ele era o Gamo Lamanita. Ele era brasileiro ou americano? Brasileiro. Brasileiro. É. Porque se fosse americano seria mais uma coisa, né, para poder, mais uma dificuldade para poder perder, né, que seria da língua, imagina. Isso, do falar idioma, dessa forma, né, e na frente de todo mundo ali, caramba. Foi. Eu não me imagino hoje em dia fazendo isso, meu. Assim... É difícil. Aquelas coisas lá que eu não consigo me imaginar, por exemplo, levantando no ônibus hoje. Eu acho que a forma que eu achei foi essa aqui, online, eu acho que é mais fácil, né? Pessoal, bem mais se vocês escutarem, o cachorro do meu vizinho ele está animado com essa live, então ele está latindo aqui também, tá bom? Então, ele é alguém com presença nesse canal, alguém que é assíduo nesse canal, ele sempre está aqui, então ele está doido, virado super latido. participativo. Então, é super participativo. Então, se vocês estiverem escutando aí, é só para avisar, tá bom? Mas está ótimo. E, cara, acho que não tem como a gente fugir disso, né, Leandro? Fala um pouco desse teu amor pelo universo geek, pra gente entrar mais de falar do universo geek, o evangelho, tudo. Fala um pouco pra gente como é que começou isso aí. Meu, assim, eu sou apaixonado por essa parte desde criança, né? Eu acho que meu primeiro herói ali que eu gostei muito foi He-Man. E hoje em dia eu tenho uma coleção enorme do He-Man também. Mas eu colecionava muitos gibis quando eu era pequeno e continuei colecionando. E uma das coisas que acontece quando você está nesse universo geek, que na época era meio que nerd, né? Então você era meio que discriminado por isso, porque você gostar de super-heróis, gostar de gibi, né? Eu não usava óculos na época não, mas você era considerado como nerd por você gostar dessas coisas, né? Então você tinha um certo preconceito contra você na época. Então, além do fato de ser tímido, então tinha essa parte também de sofrer esse tipo de discriminação na escola, de outras pessoas. Mas eu sempre gostei muito, né? E colecionava bonecos quando era pequeno. Depois, é claro, acabei perdendo essa oportunidade. Mas depois eu comecei a colecionar esses action figures de novo, né? Esses bonecos colecionáveis e tudo mais. E isso, na verdade, é uma paixão para mim. Não tem outra explicação assim. Eu gosto muito, o universo que faz parte de mim, assim, entendeu? Então, colecionar bonecos, colecionar gibi,
né, colecionar Blu-rays, DVDs, etc., são coisas assim que eu gosto de fazer, né? Hoje, apesar dessa coisa de streaming, né, eu ainda prefiro o Blu-ray, prefiro ali o DVD, etc. E são universos assim que são conectados totalmente com essa coisa também de como utilizar isso também no Evangelho, né? Até na live do Adriano, a gente falou bastante sobre isso, sobre como que a gente pode falar um pouquinho desse universo geek associado a esse universo, outro universo. Hoje em dia, por exemplo, eu posso dizer que os meus favoritos são Liga da Justiça, Star Wars, Os Vingadores. Então, é todo esse universo aí que realmente eu gosto bastante. Hoje em dia eu faço coleções, além de bonecos, né? Não são chamados de bonecos, a gente chama de action figures, né? Mas tem esses action figures, eu tenho, como eu disse agora há pouco, a coleção do He-Man, eu tenho também alguns que são 30 centímetros, não, são chamados de Hot Toys. Eles são dessa forma que eles têm a roupa de verdade, então eles são um pouquinho mais legais, por assim dizer. Mas eu tenho dado um tempinho nessa questão de coleção. É muito caro, né? Então, tenho dado um tempinho nisso. Então, assim, às vezes eu acabo adquirindo um a cada 3, 5 meses, mais ou menos. Não dá para poder mais conseguir como era antigamente. Sim, sim. Eu não sei se foi no seu Facebook ou foi em algum lugar. Eu vi que, às vezes, você tinha, por exemplo, tem a da Liga da Justiça da animação e você tinha outros do filme, do personagens diferentes do mesmo universo, né? Eu falei, caramba, que legal, ele coleciona mesmo. Tenho. Tipo, Batman, eu tenho todos os Batmans que você puder imaginar, assim, eu tenho. Então, Caramba! Homem-Aranha, eu tenho um Homem-Aranha de cada filme. A minha coleção é bem limitada, eu só tenho esse pote aqui térmico Já ajuda pra do caramba aí. Batman. Que ajuda, Dá pra comer ainda nele, ó. Dá pra guardar Com coisa. certeza. Que show, que legal. E como você enxerga os valores que os super-heróis têm, né? Que esse universo tem, e o Evangelho, né? Já que o Evangelho fala sobre valores, sobre ensinamentos, sobre práticas, condutas, né? E esse universo também, porque todo personagem ele é normalmente baseado naquilo que existe na realidade, né? Preferências, conduta, tudo. Por exemplo, o próprio Thanos, muita gente afirma que ele é baseado num sujeito chamado Thomas Malthus, né? Que o Thanos ele quer exterminar metade da população do universo, e o Thomas Malthus foi o cara que criou o controle de natalidade, né? Ele fez os primeiros estudos a respeito disso. E aí muita gente diz, o Thanos ele foi baseado nesse cara. Então, como que você enxerga, né, esses valores e o Evangelho, né, valores do universo geek e o Evangelho? Principalmente a questão de moral, né? A gente tem alguns heróis e eles tentam manter a questão da moral deles o tempo todo. O próprio Batman, ele tenta sempre manter essa questão de, eu não vou matar ninguém, né? Então eu vou lutar contra o inimigo lá e tudo mais, mas sem matar, né? Então eles têm os seus valores. E esses valores estão associados a coisas que nós aprendemos também no Evangelho. O Homem-Aranha, nossa, assim, ele tem várias situações em que ele lida com muita empatia com as pessoas. Então, esse sentimento de empatia que os super-heróis têm, né? O Superman, poxa, é um cara que veio lá de outro mundo, é um deus, por assim dizer, né? Mas ele tem essa empatia pelo ser humano e eles tentam colocar o lado do ser humano primeiro do que o deles o tempo todo. Então, o Peter Parker lá, enquanto ele está passando pelos problemas todos que ele está passando na faculdade, na escola e tudo mais, ele ainda tem que resolver o problema de outras pessoas. Então, ele colocou isso como responsabilidade para ele, né? Então, com grandes responsabilidades, ou melhor, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e realmente isso a gente vê
em vários super-heróis acontecendo o tempo todo. Então são lances de moral que a gente pode realmente conectar ao lado do evangelho, né? Eu gostava muito do He-Man, porque no final de cada episódio tinha esse lance de moral no final, né, do episódio. No episódio de hoje nós aprendemos a tal. E quantos valores a gente pôde aprender com alguns desenhos, né, com alguns personagens como esses. A Turma da Mônica também, se você for parar para pensar, né, Turma da Mônica tem várias coisas ali que o Maurício de Souza coloca, e são coisas assim, por exemplo, que nos ajudam a criar valores, ou aumentar os valores, né, por exemplo, de pertencimento a uma sociedade, a uma comunidade, ou de como você vai se juntar, vai deixar essa questão de preconceito e tudo mais para não te atrapalhar com relacionamento com outras pessoas. Então são coisas que nós acabamos vendo nesse universo. Então no universo geek, na verdade, não é só de pancadaria e nada disso, mas tem essa moral que opera em todos os super-heróis, né? Basicamente. Então isso ajuda bastante nessa conexão. Você falou da Turma da Mônica, eu lembrei do Tom e Jerry, em que muitos episódios eles falavam a respeito do... acontecia situações e se refletia a respeito do céu e inferno. Então, as atitudes do Tom na Terra... Eu lembro que tem até um episódio bem marcante nesse sentido. Que as atitudes do Tom na Terra, né, contra o Jerry, querendo pegar o Jerry, Ratinho, você lembra, né? Que ele fazia as maldades, tudo. E aí, depois... eu acho que o Spike, que é um cão, ele representa ali o diabo, e fala, Tom, você tem 24 horas para que o Jerry assine um termo para te salvar, né, para você ir para o céu, para você sair daqui do inferno. Aí ele começa a tentar fazer boas ações e tal. Então, é claro, é um desenho, né, mas te faz pensar acerca desse tema. É bem engraçado esse episódio, depois procurem aí no YouTube, vocês vão achar. E é uma coisa que eu sinto falta nos dias de hoje, nesse sentido. E assim, eu vou ser bem sincero. É claro que entretenimento é entretenimento, mas é bom também quando tinha um valor, né? E eu fico um pouco preocupado, cara. Talvez eu possa estar sendo um pouco conservador demais nesse sentido, mas eu fico preocupado com essa nova onda de super-heróis. Por exemplo, tem aqueles caras lá do... Caramba, eu esqueci o nome deles. The Boys? Tem o The Boys e tem o... acho que é Omni-Man também. Eles são muito parecidos com o Super-Homem, mas eles são todos deturpados. Isso, Invincible. The Invincible. Eu assisti algumas coisas só. E assim, claro, vai ser entretenimento, vai ser legal, né? Mas eu fico muito preocupado, cara, quando aquilo ali pode ser o maior símbolo dos jovens. Hoje o cara é todo deturpado, que nem o cara do The Boys estoura a cabeça, né? Dos vilões. Eita, bexiga, né? Mas, assim, e parece que ao mesmo tempo eles estão adestrando o Superman ali. Eu não sei. Eu estou meio desconfiado com esse novo Batman, mas espero que seja bom, eu torço. Né? Com Robert Pattinson e tal, um ator consagrado aí, eu torço muito que seja bom. Mas eu sou um cabra meio desconfiado, né? E você, o que acha disso? Você discorda ou não? Na verdade, eles estão querendo mostrar... Na verdade, isso começou com Watchmen, né? Não sei se você conhece Watchmen. Conheço. É um quadrinho, na verdade, assim, muito premiado, né, no mundo todo, mas e que eles tentavam realmente mostrar esse lado mais humano do super-herói, né? Que, na verdade, o super-herói não é bonzinho o tempo todo, ele não é um anjo o tempo todo, e ele tem o seu lado ali meio obscuro. Só que realmente, como você falou, né, agora eles estão deturpando essa imagem de pessoas que realmente têm sua moral, né, e infelizmente estão trazendo essa outra característica, e eu acho que isso vai acabar virando moda, infelizmente. Parece que é a tendência. E assim, não é que não seja legal, pode até ser legal, é óbvio, os caras fazem superproduções e vai ser legal, evidentemente, né?
Mas é ótimo também quando tem quando o herói tem essa moral enraizada, né? Que nem o Adriano aqui falou que sempre gostou do He-Man. Aliás, o He-Man, né? Tem muita gente aí que pistolou com o novo He-Man, né? Que mataram ele no começo. Depois Mas ele aquela volta. morte é falsa, aquela morte é É falsa, falsa. né? Olha o spoiler aí. Fake news, fake news. É fake news, né? Fake news. E claro, não é porque tudo é novo que é ruim, não é nada disso, tá? Não é essa a imagem que a gente quer passar. Mas eu tenho bastante um pé atrás com isso, né? E assim, na verdade, na verdade, o que acontece é que esses super-heróis, eles estão sendo criados para esse tipo de geração que a gente tem hoje, né? Então, na verdade, hoje em dia não funciona mais um Superman, por exemplo, do Christopher Reeve. Que é aquele... Super do bem, né? Super educado. Super do bem, super educado. Você vê, por exemplo, você pega alguém para poder assistir hoje, um adolescente para poder assistir um filme do Superman hoje de 78, e, tipo, aquilo é muito bobo para ele. Né? A série da Mulher Maravilha, né? Aquela série antiga, aquilo é super bobo para eles. Então, acho que, na verdade, eles estão refletindo meio que o universo de hoje, né? O próprio Superman do Liga da Justiça, assim, eu gostei muito desse Superman, porque ele trouxe realmente uma realidade pro Superman que não era tão trabalhada antigamente, né? Não era tão explorada. Porque, na verdade, o Superman, não sei, eu não vejo o Superman como uma pessoa feliz o tempo todo, né? Sim. Ele tem realmente o seu lado mais sério, porque ele tem uma coisa muito pesada para poder carregar, né, durante o tempo todo. Ser o herói da Terra. Pois é. Mas, assim, infelizmente, eu acho que essa que é a tendência de hoje, né, de mostrar super-heróis um pouquinho mais para esse lado. Né? Sanguinários, alguns. Então... o pessoal quer ver sangue. E, porque, assim, você estava falando do Superman, né? O Superman, para quem conhece a história dele, ele nasce num lar cristão, né? A família dele, se eu não me engano, é metodista. E em muitas HQs tem momentos dele orando e tal. Pô, nossa, eu acharia muito... Assim, é difícil isso acontecer, mas seria muito legal. Já pensou um Superman cristão aí nos cinemas, fazendo oração antes de comer? Antes de lutar contra o crime. Isso, vai lá fazer uma oração. Verdade, verdade. Pois é. E eu acho que pelo menos o povo cristão ia assistir ele pra caramba. Galera aí, católica, evangélica. E acabar englobando isso. Vai acabar surgindo um super-herói como esse daqui a pouco, né? Mas... Tomara, vamos torcer aí. Mas show. E, Leandro, fala um pouco do seu canal, cara, o Vamos Falar Sobre. Né? O que você faz lá? Conta aí pra gente. Esse canal, na verdade, surgiu assim, muito do nada. Basicamente, porque ele tem 2 meses e meio aí, praticamente, né? Caramba, seu canal só tem 2 meses, eu não sabia. Ele começou no finalzinho de maio, né? Então, assim, é muito pouco tempo que o canal está acontecendo. E, na verdade, o que acontece? Isso foi uma inspiração que eu tive durante uma aula da escola dominical. Né? Eu sou presidente da escola dominical da Estaca e eu estava pensando em como que eu poderia tentar ajudar um pouquinho melhor as aulas, né, da escola dominical relacionadas ao Vem e Segue-me, né? Relacionadas à Estaca. E um dia eu estava assistindo uma aula, né? Isso foi no final de maio, eu estava assistindo uma aula e a professora, a Gabi, ela comentou sobre os vídeos que o Lucas Guerreiro faz, né? E que ele posta na internet. E assim, eu não tinha parado para poder ver, na verdade, isso antes. Aí eu peguei e fui assistir. Falei, nossa, é muito legal. Gostei pra caramba, assim, me tornei fã, né, dessa situação. E depois que eu comecei a conhecer outras pessoas também, né, o seu próprio canal também, nossa, que é fenomenal também. Obrigado. E comecei a conhecer outras pessoas e tudo mais.
ver os vídeos de outras pessoas. Aí eu falei, poxa vida, eu gosto de dar aula, eu adoro dar aula. E eu falei, vou gravar uma aula e vou colocar no YouTube, vou ver o que vai dar. E foi assim, eu gravei uma aula no domingo, sem cortar nada, bem cru mesmo, então, e coloquei no YouTube. E de repente as pessoas começaram a comentar e tudo mais, e não eram pessoas que eu conhecia. Então isso que é engraçado, né? Porque, tipo, são pessoas que você nunca viu na vida, e de repente começam a comentar sobre o seu vídeo, começam a comentar como que aquilo ajudou na vida delas. E eu dou muito, assim, atenção aos comentários, né? Que as pessoas postam no canal. E eu falei, poxa vida, eu acho que dá certo, então. Eu acho que eu vou começar, então, a gravar algumas aulas do Vem Segue-me para postar no canal. Eu tinha um canal, na verdade, no YouTube, mas eu nunca tinha postado nada. E foi assim, foi uma inspiração que eu tive durante essa aula da escola dominical. E eu acho que realmente o Senhor me inspirou naquele momento para que eu pudesse fazer alguma coisa relacionada a isso. Logo depois veio a ideia que eu tive. Eu vou falar um pouquinho sobre o Apocalipse. Que há muito tempo atrás na verdade, eu fui professor do Instituto, seminário, então teve uma época no Instituto que eu criei um curso do Apocalipse. Né? Então não tinha um manual, então era o curso do Apocalipse com as escrituras mesmo, né? Então eu falei, eu vou dar esse curso do Apocalipse também no canal. E o pessoal gostou e tudo mais. Depois eu acabei criando aquela votação, você quer o livro de Pérola de Grande Valor ou de Isaías, né, para continuar? E o pessoal acabou escolhendo Isaías, aí hoje já postei a segunda aula de Isaías. Então, assim, foi uma coisa bem, como eu posso dizer, foi revelação do Pai Celestial. Praticamente, legal, foi isso que legal. aconteceu. Né? E esse aqui é um cantinho que eu tenho aqui na minha casa, na verdade, onde eu guardo as minhas bagunças, né? Os Blu-rays, os DVDs, os super-heróis, os bonecos, etc. Aí eu peguei, olha, eu não tenho lugar para poder gravar, eu não vou gravar na sala porque vai ser barulho demais, eu não vou gravar em outro lugar porque vai ter outra coisa atrapalhando. Eu falei, vou tentar então gravar lá no quartinho. Eu falei, poxa vida, mas aí, e esse fundo aqui, o que eu faço com isso? Porque são aulas do Evangelho, né? E, poxa, vai ficar estranho esse fundo aqui atrapalhando, né? O foco aí do que está sendo ensinado. Mas daí eu gravei. E aí o pessoal começou a comentar também sobre o background, né, que está aqui atrás, ou os outros que eu já fiz em outros vídeos também. E acabou se tornando meio que uma marca ali dos vídeos, né? Ter sempre alguma coisa aqui atrás, etc. É legal pra caramba, eu toda hora fico olhando. Mas essa era a minha preocupação, Vitor, porque eu ficava pensando, poxa, a pessoa não vai prestar atenção no que está sendo ensinado, vai prestar atenção no que está atrás. Ou ela falei, vai ficar olhando para trás e tá te ouvindo também. Pode ser também, uma velho. tática aí do seu canal. A pessoa não precisa ficar olhando para mim o tempo todo, né? Pode olhar ali pro contemplar aí. Pro espaço. Então, assim, foi uma coisa bem acidental que aconteceu. Toda essa parte não foi nada planejado, né? Por assim dizer. E hoje em dia, quando eu vejo os comentários de pessoas lá no canal, eu fico pensando, poxa vida, como está sendo bom, né? Como está sendo bom tá fazendo esse trabalho e podendo compartilhar algumas coisas e tá ajudando na vida de outras pessoas, né? Eu tenho visto comentários de como que tem pessoas que falaram que tem usado em suas reuniões de família, né, em reuniões nas alas e tudo mais. Falei, gente, é assim mesmo? A internet, ela é incrível, cara. Porque você, assim,
você falar algo em uma aula é muito bom e tem as suas vantagens, né? Eu digo aula física ali, você está no instituto ou numa aula de seminário, enfim, qualquer tipo de aula. É incrível, é ótimo, tem as suas vantagens, né? A gente poderia até listar aqui, mas a internet ela é incrível porque uma pessoa pode te assistir a muito longe, né? Com muita distância, e usar aquilo que você está falando. Então, a sua voz ela chega a lugares que de outra maneira não chegaria, sabe? Então, é realmente incrível, é incrível. E eu entendo bem o que você fala. Poxa, as pessoas estão usando a minha aula, né? Estão usando aquilo que eu falei para, sei lá, usar numa noite familiar ou dar uma aula com isso. A minha mãe, por exemplo, ela diz que gosta bastante de acompanhar o Gustavo Bayer, do Degustando Aham. Bem Segue, que ele veio aqui na quarta. E ela fala, pô, eu gosto dele, acompanho ali, né, uso algumas coisas que ele fala para as minhas aulas e tal. Então é show, cara. Realmente a internet ela é incrível. E interagindo um pouco com o pessoal, aí era, fala assim, pergunta sobre a vida dele, por favor. Yara, o que é que você quer saber sobre a vida do Leandro? Nos diga você. Eu vou perguntar Ai, nessa ai. parte aqui. Ó, aqui a Essa é GPAT Cube. responsável, é a Gabi. É? Ah, Ela tá. foi responsável. Ela era professora na escola dominical no dia e que falou, que citou sobre esses vídeos, né, no YouTube e tudo mais, e que me deu essa inspiração na hora. Obrigado, Que Gabi. legal, que legal. Show. Aqui é o Escola Dominical mandando boa noite. Boa noite, Vanderlei. Tamo junto. Fala, Vander. É ele, esse é o homem. Aqui é a Fátima Belém também comentando, ó. Muito bom você ter atingido a inspiração do nosso Pai Celestial para gravar a aula. Estou assistindo as aulas sobre o Isaías e está me ajudando muito no meu estudo. Você é incrível. Olha aí, o pessoal Obrigado, Fátima. mandando ver aqui. Corações. A Marli mandando boa noite. Cheguei agora. Tamo junto, Fala, Marli. Marli. Lembrando, pessoal, se inscrevam no canal do Leandro, tá? O Vamos Falar Sobre, tá aí no YouTube, é facinho de achar, coloca Vamos Falar Sobre Leandro, vai aparecer, né? E se inscrevam lá, para ele ter mais inscritos, para chegar a mais lugares, né? O canal dele que ele falou aqui pra gente que tá com 2 meses, cara, pros números do algoritmo da igreja, lá eu vi que você tem uma média de 200, né, 300 visualizações ali. Cara, é muito bom, sério. Porque É, o YouTube, né, ele cerca assuntos em determinadas bolhas, então é mais difícil você atingir outras bolhas. Então é como se tivesse a nossa bolha aqui da igreja, das palavras-chave da igreja, né? E para esse público que está ali nessa bolha, é muito bom, cara, é incrível. E o que você acha que você fez que deu esse resultado tão bom assim? eu não sei, Vitor, acho que eu fui sincero o tempo todo no jeito de ser, no jeito que eu ensino, no jeito que eu dou aula, na verdade. Então, eu sempre gostei de ter uma participação muito grande com os alunos, né, durante as minhas aulas. Então, eu acho que esse bate-papo que eu tô tendo nos vídeos, eu não gosto de considerar como uma aula, porque fica uma coisa muito formal. Eu acho que é um bate-papo, na verdade. Então, por isso que eu sempre peço para as pessoas compartilharem o que elas pensam, né? Colocarem comentários e tudo mais, porque eu gosto de ver essa participação das pessoas e ter essa participação, eu vejo que realmente está tendo esse ping-pong entre o que eu estou falando e o que elas estão ouvindo, né? Então, eu acho que essa sinceridade na questão de ser eu mesmo dando aula, né, não uma coisa fake, eu acho que isso acaba transparecendo para as outras pessoas, né, e realmente as pessoas acabam vendo que aquilo é legal, né, e eu Encontra não uma sei, pessoa realmente, né? É, encontra uma pessoa que se identificam, né?
Sim, Talvez ali sim. você sendo sincero, né? Eu estava pensando, eu estava até comentando com a Gabi mesmo esses tempos atrás, quando chegou a 200 inscritos, eu falei, gente, 200, né? E hoje está 400 e alguma coisa. Então, eu falei, caramba! Então, 2 meses e meio ali, tendo 400 pessoas que estão conectadas com o que você está falando de certa forma, né? Então você vê que realmente você acaba tendo uma certa responsabilidade nisso também. Então, você não está somente ensinando uma aula na tua ala, na estaca, para 10, 20 pessoas ali, né? Agora são várias pessoas que estão te ouvindo. Então, realmente, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que isso que faz sentido, né? Eu acho que gostar de ensinar, eu acho que é uma coisa que isso acaba transparecendo para as pessoas, então. Que legal, que show. É sem dúvidas. E eu acompanhei um pouco de como você fazia as coisas e tudo. E o engajamento do pessoal no teu canal é o que a gente chama no YouTube de orgânico. É bem orgânico mesmo assim, no sentido de que é o pessoal no boca a boca ali que compartilha os teus vídeos e tal. Não é algo estimulado de alguma maneira, né? E, pô, cara, é muito legal, realmente. Isso é muito bom. Né? E o Vanderlei, do Escola Dominical Brasil, perguntou: Leandro e Vitor Neres, qual o livro preferido de vocês na Bíblia e por quê? Quer começar, Leandro? Eu já sei os meus. Assim, eu gosto bastante de alguns livros da Bíblia, né? Então, assim, os evangelhos ali são perfeitos, né? Eu gosto muito do Evangelho de Lucas ali, que fala da vida de Jesus Cristo, porque ele conta uma visão um pouquinho mais médica, científica, talvez, né? Do lado sobre Jesus Cristo. Mas, assim, meu livro favorito da Bíblia é o Apocalipse. Que legal. Porque eu acho que o Apocalipse, na verdade, ele tem todo o plano de salvação ali. Acho não, ele tem todo o plano de salvação ali, né? Então, é um livro que ele mostra a criação, ele mostra a vida pré-mortal, ele mostra o que vai acontecer depois, ele mostra o que vai acontecer depois da nossa vida mortal aqui, quais recompensas os santos podem ter, quais esperanças nós podemos ter, né? Então, tem algumas esperanças bem legais, se a gente falar um pouquinho do Apocalipse, que realmente nos ajudam e nos motivam a querer permanecer firmes, né? Então, eu acho que é um livro que eu admiro bastante por causa disso. Que legal. Ó, eu pensei em dois livros quando o Vanderlei perguntou. Né? Talvez, eu vou colocar, vai, o primeiro e o segundo. Então, eu gosto muito do livro de João, porque ele, diferente dos outros, né, dos primeiros quatro evangelhos, ele se preocupa com mostrar Jesus Cristo como um filho de Deus, né, como um Deus. E, eu sinto que é um pouco diferente. Né? Então você pode perceber que ele não relata todos os milagres, mas a preocupação dele é apresentar Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus ali. Então, fala a respeito da natureza de Jesus Cristo, né? De como ele estava com o Pai Celestial quando a Terra foi criada. Então, é incrível, incrível. Eu acho o livro de João, assim, sensacional. Mas o segundo, que eu posso falar, isso hoje, né? Não sei depois, mas hoje eu penso isso. Mas um segundo que eu gosto bastante também é Atos, porque fala bastante da vida do apóstolo Paulo. Eu gosto muito daquela parte em que Paulo está na frente do rei Agripa e ele chega e fala. Ele comenta algumas coisas e o rei Agripa reage dizendo: Mas caramba, Paulo, por pouco você quer me converter também a cristão? E todo mundo que está aqui? Aí Paulo fala: Por pouco ou por muito? Se tu deixar, eu te converto também. Então é show de bola. Acho que o apóstolo Paulo era muito ousado assim, na pregação. Não, verdade, E. verdade. Paulo era sensacional, cara. A Marli pegou
conta. Eu quero saber como foi a conversão dele, se é casado, se é. Tô curioso. Eita, agora você vai ter que contar tudo, Leandro. Conte aí. Então vamos lá. Eu conheci a igreja com 14 anos, né? E foi um amigo meu que me apresentou o evangelho. E, na verdade, quando os missionários foram dar a primeira palestra lá em casa, eu acho que a grande coisa que ficou na minha mente, e fica na minha mente até hoje, é a primeira visão. Eu lembro, assim, nitidamente do espírito que eu senti durante a primeira visão, quando eles relataram a primeira visão. Foi o Helder Martinez que relatou, eu até lembro quem foi. E o espírito realmente que aquilo trouxe para a gente naquele momento, né? Como eu falei, na verdade, antes disso, eu nunca tinha procurado nada relacionado ao evangelho. Não me interessava por esse assunto antigamente, né? Até aquele momento ali, basicamente, quando eu tinha 14 anos. E eu acho que aquilo lá foi um estopim para eu começar a me interessar por aquilo. E depois eu comecei a fazer o seminário, e na verdade, o meu testemunho ele foi crescendo a partir do momento que eu fui fazendo o seminário. O seminário me ajudou bastante. O seminário me deu toda, talvez, a base que eu precisava para depois ir para a missão. Mas eu digo o seguinte, na verdade, eu posso dizer que o meu testemunho, realmente, eu obtive no CTM. Quando eu estava no CTM, eu lembro que a gente estava assistindo o filme, era O Cordeiro de Deus. E naquela época, o Cordeiro de Deus ele não era espalhado, né? Não tinha sido ainda divulgado para todo mundo. Então, era meio que novidade. Então, os missionários só viam o Cordeiro de Deus no CTM. E eu lembro que durante aquele filme eu pude sentir assim o tempo todo o Espírito Santo me confirmando que era realmente o lugar que eu deveria estar. Na verdade, eu fui para a missão meio que para cumprir o mandamento quando eu fui, né? E naquele momento no CTM eu tive realmente o meu testemunho sobre tudo e o porquê eu estava ali. Eu acho que é ali que começou a mudar realmente essa questão do processo de conversão relacionado à minha espiritualidade, por assim dizer, né? Então, durante a missão eu pude aprender muito, durante a missão eu pude realmente crescer esse testemunho, né? Então, falando do meu processo de conversão, eu acho que ele aconteceu dessa forma, né? É claro, nosso testemunho a gente vai trabalhando com ele o tempo todo, mas são coisas assim que realmente, quando eu penso no passado, são coisas realmente que me lembram. Foi nesse momento que realmente eu tive um testemunho firme sobre tal coisa. E naquele momento que eu obtive o testemunho sobre por que eu estava indo para a missão, né? Por que eu estava na igreja e por que eu estava aqui na Terra, por assim dizer. Falando sobre a minha vida pessoal, né? Eu sou casado com a Tininha. Eu sou casado já desde 2003, então faz um tempinho. Eu tenho uma filha chamada Lana. A Lana, ela tem 15 anos. E... Peraí, é Lana por causa da história do Superman? É por causa de sério? Smallville. Legal. Isso, sabia. Lana por causa de Smallville. Que legal. Eu falei, pô, deve ser. Legal. Mas é isso mesmo. É. Basicamente, a gente, na verdade, a gente tem tentado trabalhar juntos aqui para poder ver uma forma de poder ajudar. Na verdade, a gente tem trabalhado de uma forma para poder realmente ajudar a minha família a permanecer na igreja também. Então, é basicamente isso. Que legal.
Ó, o Vonaldo perguntou, qual o livro preferido no livro de Mórmon? Meu livro preferido no livro de Mórmon é Alma. Gosto muito de Alma. Alma é top. Pois é. Você vê lá no livro de Alma tudo acontecendo, né? Desde a parte espiritual, a parte das guerras e tudo mais acontecendo. E é engraçado porque a gente sempre tem aquela ideia de que, beleza, eu vou chegar no livro de Mórmon, eu vou parar de ler o livro de Mórmon. E realmente é o que acontece, né? Quando as pessoas chegam ali no livro de Mórmon, livro de Mórmon não, desculpa, livro de Alma, eles começam a meio que a desanimar, porque é muito grande, né? Muito extenso e tudo mais. Mas é um livro assim que eu sempre admirei demais, né? Todos os ensinamentos ali missionários que nós temos ali no livro de Alma. Na verdade, o livro de Mórmon é meio difícil de saber qual é o seu preferido, né? Mas eu gosto muito de Alma e de Mosias também. Mosias tem algumas coisas bem legais ali. Mosias é muito bom. O meu é Alma também, tá? Só pra, não sei se o Vonaldo queria saber, mas é Alma também. A Yara perguntou, quero saber o que ele gosta de fazer nas horas vagas. Mas não vale falar que é assistir coisas a respeito de HQ, tem que ser outra coisa, né? Que a HQ a gente já sabe, ele deve fazer Já isso aí. sabe, né? Já sabe. Deixa eu pensar. Eu trabalho de madrugada. Então, meu tempo é meio complicado, né? Eu trabalho de meia-noite às 8 da manhã. Então, eu chego em casa por volta de 9 da manhã e eu tô tentando voltar para academia, para malhar, mas às vezes o lado zumbi não tá deixando. É difícil trabalhar à noite, cara, é complicado. Trabalhei também por um É, bom tempo à noite. é complicado. Mas assim, o que eu faço no meu tempo livre? Quando eu tenho um tempo livre, eu gosto de ir pro cinema. É Adoro legal, legal. cinema. Eu Nossa, adoro vocês cinema. estão Eu vendo, gosto de eu ler. tentei puxar ele para outra coisa, mas ele já foi para Pois é, não cinema, ele vai tem. seguir. Não tem, Joga meu. videogame? Assim. Não, eu não jogo videogame. Por incrível que pareça, Não? eu nunca joguei videogame. Acredita nisso? Nunca Entendi. joguei. Mas assim, eu gosto de ler bastante. Então eu leio. É o que você falou, eu leio quadrinhos, eu vou pro cinema, eu assisto séries. Hoje em dia, por exemplo, tô assistindo Superman em Lois, que tá assim, eles pegaram um lado do Superman bem maneiro, que é o lado familiar dele, né? Ele tem 2 filhos nessa série. Então, tá mostrando todo esse lado bem legal, assim, que nunca tinha sido mostrado antes, né? Então hoje eu tô acompanhando essa Esse série. Superman é aquele que aparece na. No Não é na Flash. série do Arrow. Isso, no Flash, no Arrow, né? E tudo. Que Isso. é o Arrowverse. Né? Eu assisti O bastante. Arrowverse. Assisti bastante. É bem legal mesmo. E é um Superman diferente, né? Porque ele não é tão grandão, não é tão fortão assim, não é tão bonitão Uhum. quanto os outros. Então, é Eles bem, colocaram bem um lado legal. mais humano nele ali, então ficou legal, ficou legal. Eu, na verdade, eu não fui muito com a cara dele logo no início, não, né? Eu também Mas não. É a mesma coisa. agora na série dele, tá bem legal. Tá bem Tá legal. show. É porque Superman, você pensa um cara parrudão, ou no mínimo altão, né? Todo bonitão ali, imponente, né? E ele vai mais Pois é. mirradinho. Mas legal. Perfeito. Pessoal, já estamos chegando ao fim, tá? Façam mais perguntas se vocês quiserem saber. Não esqueçam de se inscrever no canal do Leandro, vamos falar sobre, tá bom? Para ele chegar rapidinho aí nos 1.000 inscritos. Os vídeos dele são incríveis. Ele fala sobre Isaías, já falou a respeito de Apocalipse. Então, é muito bom o conteúdo dele e com certeza o canal dele ainda vai crescer bastante, tá bom? Então, vão lá, tá? Façam isso, que vai ser muito bom para você. E é isso, Leandro. Acho que a gente não tem muita coisa mais para falar. Se o pessoal soltar aqui alguma pergunta, a gente fala, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma consideração final? Pode mandar ver, se você tiver. Se não, Sim, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Me sinto assim bem honrado de estar no canal do Vitor Neres. Então, a pior obrigado aí coisa que você fez na sua vida, cara. obrigado assim pelo convite assim,
eu espero que realmente esses vídeos que são postados, né? Eu gosto muito do que você falou há um tempo atrás aí, que nós temos essa grande responsabilidade hoje em dia, né? E por estarmos postando, né, tantas coisas aí online, na verdade o inimigo ele está perdendo força. E eu espero que realmente com essas coisas que são postadas, elas possam realmente ajudar na vida das pessoas da melhor forma possível. Sempre que eu estou postando alguma coisa, eu estou colocando isso na mente, né? Eu coloco isso nas minhas orações realmente para saber realmente porque aquilo que eu disser ou aquilo que tiver sido ensinado, sendo ensinado naquele momento, possa fazer diferença na vida de alguma pessoa, possa realmente tá ajudando de alguma forma na vida das pessoas. E assim, eu agradeço bastante, né, pelos comentários que a galera faz e tudo mais. E eu espero que essas oportunidades realmente de poder falar mais sobre o Evangelho possam acontecer cada vez mais. Para que o Evangelho realmente possa inundar o mundo aí afora, né? Sem E dúvidas. E obrigado já está realmente. acontecendo. Nada, eu que agradeço a sua presença. Obrigado por ter aceitado o convite aí. E já está acontecendo isso aí. Tá? É o que nós temos falado em lives. O algoritmo para as coisas da igreja, né, para as palavras-chave da igreja, ele está ali. E se a gente não ocupar esse espaço, outras pessoas vão ocupar. Né? E aí, infelizmente, quem vai ocupar é quem fala mal da igreja, quem fala besteira e tudo mais. E o trabalho está acontecendo. Né? Tá surgindo um monte de gente. Tenho certeza que o Pai Celestial te chamou para esse momento, porque você apareceu justamente nesse momento. Né? E, evidente, nós não somos perfeitos. Tá? A gente falou de heróis aqui e tudo, e assim como os heróis, não somosesse Realmente, esse é uma coisa que eu tenho plena certeza, de que eu não sei, né? Mas nós estamos aqui e estamos para fazer o nosso melhor, tá bom? Com Então, certeza, com certeza. com certeza. Sueli, muito obrigado pelo seu comentário. Né? A gente fica feliz por isso. Né? E perfeito. O Ronaldo aqui também comentou. E é isso, tá? Vocês também que estão aqui sempre participando no canal, que vão lá no Leandro, são uma bênção, tá? Vocês também são a nossa base aqui na Terra, né? E a base de todos nós é Jesus Cristo. E é isso. Bom, para finalizar, não poderíamos fazer de maneira diferente, né? Dizendo que hoje que vocês vieram aqui, vocês não falharam com essa sociedade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação. Compartilhem essa live aí para quem não viu ao vivo, pode assistir aí que vai ficar gravado depois, e o YouTube vai disponibilizar aí, tá bom? Até mais, muito obrigado pela presença de vocês. Leandro, obrigadão. Nada, obrigado a E você. eu que agradeço.